ensinamentos de Jesus, que esse é o objetivo da doutrina espírita, que é trazer os ensinos de Jesus para a nossa vida diária, para a nossa prática diária. Então, nós lembrando da época de Jesus, a gente vê que como Jesus era criticado quando ele se reunia com as pessoas de má vida. As pessoas não entendiam qual era o objetivo de Jesus. Então, na verdade, Jesus veio para quem precisava. Então, por isso ele dizia que os sãos não precisam de médico, mas os que estão doentes. E principalmente ele veio para tratar da nossa alma, do nosso espírito, muito mais do que o nosso corpo. Porque o corpo vai refletir o que está no nosso espírito. E quando nós falamos em médico, em doenças, nós lembramos que a Organização Mundial de Saúde, ela tem um conceito mais amplo de saúde, porque ela nos diz que é um completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença. Então, nesse conceito, é difícil dizer quem é o ser humano que tem uma saúde plena no nosso planeta, um perfeito bem-estar social, principalmente hoje em dia, com tantas dificuldades que o mundo passa, não é fácil de atingir. Então, quando a nossa saúde está comprometida, nós tomamos remédio, buscamos o médico, fazemos exames. E a medicina é um instrumento divino, foi criado, foi permitido por Deus para amenizar um pouco os nossos sofrimentos. E ela evoluiu muito, mas o que nós vemos? Cada vez mais a gente toma mais remédio, cada vez mais as nossas crianças tomam mais antibiótico. Ao mesmo tempo que evoluiu a medicina, a gente está tomando mais remédio, né? Então, onde está a causa de tudo isso? Nos falam as pesquisas que o Brasil é o maior consumidor mundial de antidepressivos. Eu nem sabia disso, mas pela Organização Mundial de Saúde. O Brasil é o maior consumidor de antidepressivos. Falam os estudiosos que a depressão será o mal do século. E eles constatam, por exemplo, que os próprios médicos que trabalham em regime de estresse, como UTIs, 60% deles têm depressão ou eles adquirem vícios, parece que para compensar, principalmente o alcoolismo. É uma informação também que eu não sabia, apesar de eu ter vivido bastante tempo trabalhando na área de saúde, eu não sabia desse dado aí. Graças a Deus, que tem os remédios, que tem os médicos, que tem os antibióticos, que amenizam a nossa situação física de saúde. Mas a saúde integral, então, como eu falo, é o completo estado de bem-estar físico, mental e social. E a saúde integral, ela inclui a saúde da alma. Nós não podemos pensar em saúde integral e pensar só no nosso corpo. Completa a nossa alma. E nesse ponto, o Evangelho de Jesus é imbatível nessa prevenção às doenças da alma.
e no combate às doenças da alma. Tem uma mensagem do Dr. Joaquim Murtinho, que é psicografado por Chico Xavier. Então ele vai colocando algumas observações que a gente traz aqui, que é muito interessante. Ele diz que toda vez, é lei divina, né, que toda vez que eu provoco um sofrimento a um outro ser, eu gero automaticamente um sofrimento para mim. Isso independente de tempo, independente se foi nessa vida ou outra, mas eu gero, isso é uma lei divina. Então, eu vou perdendo a liberdade. Porque quando eu perco saúde, eu vou perdendo a liberdade, eu vou sendo cerceado da minha liberdade, quando eu não tenho saúde. Por exemplo, ele coloca, se eu sobrecarrego o corpo com abusos, naturalmente que eu também vou colhendo esses abusos. Ele fala assim, quem sobrecarrega o seu corpo volta com deficiências. A doença é uma limitadora da liberdade. Quem abusou da afetividade, desrespeito com os sentimentos do outro, volta sofrendo de solidão muitas vezes. É aquela pessoa que nunca acha, né, o par, sempre com dificuldade, quando acha, sofre, se decepciona. Quem abusou do poder volta constrangido, então, a ser abusado pelo poder dos outros. A gente vê quanta gente passando por dificuldades nessa área, sofrendo o que a gente chama de injustiça humana. Mas dentro das leis divinas está tudo certo. Isso, é lógico, não quer dizer que eu não possa fazer nada para amenizar o sofrimento do meu negócio. Apenas uma questão da gente entender como que funcionam as leis divinas. Então, a alma que está em resgate, ela sempre busca a liberdade, né? Quem está doente, naturalmente, que quer a cura. Quem está sozinho, quer uma companhia. A gente está sempre querendo o quê? A felicidade. Nós estamos sempre buscando, não importa a situação que nós estejamos, ou rico ou pobre, ele está sempre buscando a liberdade. Acontece que isso gera, na verdade, nós todos, a grande maioria, temos um grande sentimento de inadaptação com a situação em que vivemos. A grande maioria de nós não aceitamos. Nós não aceitamos a nossa condição como nós estamos às vezes aqui na Terra. É difícil quem não reclama da vida, dos problemas que está passando. É muito difícil quem, na verdade, é resignado. O que acontece é que quando eu estou sempre inadaptado à vida, ao que a vida me coloca, isso normalmente gera uma falta de fé. Nós criamos esse sentimento de falta de fé. Por que a falta de fé? Porque nós pensamos que Deus não está no comando da vida. Muitas vezes nós duvidamos disso. Mas será que Deus realmente está no comando da situação? Está no comando do mundo? Está no comando da vida? Com tantas coisas que a gente vê no nosso dia a dia e que nos assusta, será que Deus está no comando mesmo? E quem não tem essa certeza, imagine o sofrimento, a situação em que, a angústia que vive uma pessoa que não tem a fé, a confiança em Deus por ele. Então essa pessoa que está nesse sentimento de inadaptação, ela, por justamente achar que não tem um ser superior no comando, ela está sempre insatisfeita. Insatisfeita com a sua família,
insatisfeito com as pessoas que estão com ela, insatisfeito com o seu trabalho, insatisfeito com tudo. Ela não consegue entender que ela é o responsável por tudo que ela passa e também ela é responsável por modificar aquela situação. Então ela se sente, como ele fala, um peixe fora d'água, um cachorro caído da mudança, né? Fica perdido. E também a pessoa alimenta o pensamento de que ninguém entende ela. Ela tem sentimento de baixa autoestima. Ninguém me entende, o mundo não me entende, as pessoas não me entendem. Então esses sentimentos agressivos, né, eles vão gerando energias. E para onde que vão essas energias? Para nós mesmos. Em primeiro lugar, para o nosso corpo, para as nossas células. E essas energias, então, vão desorganizando o funcionamento do nosso corpo, as energias do nosso corpo, abrindo brechas para a entrada das doenças. Sentimentos de inconformação, de revolta, né? E a pessoa está sempre exigindo dos outros, que os outros façam ela felizes. Passa a exigir dos pais, do marido, dos filhos, sempre cobrando, sempre exigindo. Não se coloca na posição do que ela pode fazer. E Jesus, ele vem nos dizer para que nós não nos inquietemos. Ou seja, não nos preocupemos além do necessário, além do normal. Normalmente a gente vive ansioso, inquieto pelas coisas, pelos problemas, pelas dificuldades. Então, geramos inquietações. Veja que Jesus já naquela época já trazia essa mensagem para nós. Porque há um poder acima de todos nós que cuida de todos nós. É isso que a gente precisa entender. Existe um poder automático no universo. Existem leis que elas são cumpridas rigorosamente, igual às leis da natureza. Se eu jogar aqui qualquer coisa para cima, vai cair, porque tem uma lei chamada gravidade. E no mundo moral, também essas leis, elas funcionam de uma forma perfeita. Então, todo sentimento, ele gera então um magnetismo em volta de nós. Tudo aquilo que a gente alimenta de sentimento, de pensamentos, gera, vamos dizer, uma energia chamada magnetismo em volta de nós. E esse magnetismo atrai sentimentos iguais, semelhantes. Não só sentimentos semelhantes de pessoas, mas também de desencarnados, que vão engrossando o calmo. É por isso que a gente vê a pessoa às vezes entrar em desespero, a pessoa se suicida, perde o controle, porque ela vai alimentando, e ainda é engrossado o caldo com o pensamento dos espíritos, e a pessoa não aguenta, ela explode. E justamente muitas doenças, ou melhor, diz Joana de Ângeles, os espíritos, que todas as doenças têm origem dessa maneira, de coisas que nós alimentamos. Então, por exemplo, ele diz, quem é alcoólatra, ele vai gerar, as companhias dele vai ser tudo em torno de quem gosta de álcool, espíritos ou encarnados. Quem gosta de falar da vida alheia
vai sempre encontrar oportunidade e sempre pessoas que vão estar em sintonia com ela, e espíritos também. Assim como a gente se esforça para ter bons hábitos, leitura, boas conversas, bons pensamentos, bons filmes, o que não é fácil, mas toda vez que a gente se esforça, nós também estamos criando em volta de nós essa aura, essa energia que vai atrair, então, essas companhias. A gente vê, por exemplo, assim, preocupa a gente, né? O grande número de jovens bebendo em excesso, né? Eles chegam aos 40 anos já com vários problemas, a gente tem visto aí, vários problemas de saúde. Então, o que está faltando, né? O que precisa ser feito? Diz lá no oráculo de Delfos, nada em excesso. Então é a lei do bom senso, do equilíbrio. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, dizia Paulo de Tarso. Então, a doutrina espírita não proíbe nada. Não quer dizer que para eu ser espírita, para eu ser religioso, eu tenho que me abster de todos os prazeres da vida. Então, se Deus colocou os prazeres, é porque é para ser usufruídos. Então, mas o que sempre os Espíritos nos falam? O equilíbrio, nada em excesso. É como fala o Evangelho, o viver no mundo, né, mas com a mente no céu. O que fazer, né? Como tratar, como resolver esses sentimentos? Quando nós falamos em Jesus como médico das almas, reflitamos. O que faz o Evangelho quando ele entra no nosso coração? O que faz o Evangelho quando ele entra no nosso coração? Qual é a mudança que ocorre em nós? Quando a gente começa a entender Jesus, começa a entender a sua mensagem, a gente passa a ter um sentimento de gratidão. Gratidão por tudo, de verdade. Gratidão até pelos problemas e as dificuldades. Por que gratidão? Porque eu estou tendo uma grande oportunidade de estar resolvendo esses emaranhados que eu mesmo criei. Eu estou tendo a oportunidade agora. Imagine que muitos ainda não têm essa oportunidade e estão querendo, mas eu já estou tendo essa oportunidade. Então, só por isso, eu já devo ter um sentimento de gratidão. Nos fala o André Luiz, você está ansioso e preocupado por quê? É uma mensagem lá da agenda cristã. Ele fala, você já teve muitas encarnações e ainda terá outras muitas pela frente. Então vejam que o nosso futuro, nós somos imortais. Então nós temos o infinito pela frente. E nós podemos resolver tudo com calma. Nós temos essa convicção e essa certeza que nós não vamos resolver tudo hoje, tudo numa vez só. É passo a passo. É aquele trabalho persistente, sereno, com a certeza de que eu vou chegar, mas que eu não vou resolver tudo numa vez só. Então é uma questão de autoaceitação também. Aceitar que eu também sou um ser ainda a caminho da perfeição. Como fala o Centro Espírita aqui, a caminho da luz. Mas eu estou ainda num degrau longe de chegar lá, mas eu vou chegar.
Então, nessa mensagem, ele também fala assim, talvez nessa vida você seja cego, surdo, ou traga alguma deficiência, alguma dificuldade. Talvez não tenha as pessoas que você gostaria, a família que gostaria, a situação que gostaria. Mas já vivemos muitas vezes, fomos muitas personalidades diferentes. Por isso, temos tantos conflitos. Imagine, hoje eu sou Mário, João, Pedro, né? Hoje eu sou esse. Mas quantos eu já fui antes? Quantas pessoas eu sou? Então é natural que eu traga conflitos e dificuldades. E é natural também que nós tenhamos sentimentos que se contradizem, não é mesmo? Quantas vezes nós estamos assim, pensando só coisas boas, né? De repente, a gente está lá embaixo, pensando coisas negativas, pensamentos que até a gente tem vergonha, porque é natural. Nós somos assim. Somos, como ele fala aqui, contraditórios ainda nos nossos pensamentos. Fazem parte, a grande luta interior. Uma repórter pergunta ao índio americano como ele se via. Como você se vê? E ele pensou um pouco e diz, eu tenho por dentro 2 cães, um muito feroz e um cão tranquilo, manso. E aí ela perguntou, qual deles vai dominar? Aí ele pensou mais um pouquinho e falou, aquele que eu alimentar. Então todos nós temos a nossa fera interior e temos o self, aquela consciência superior. Todos nós temos. Aquele que eu alimentar mais é o que vai dominar em mim. Quando o Evangelho entra no coração, nós alimentamos o cão dócil. Então aprendemos a gratidão e a reverência a Deus por tudo o que existe. Todos nós temos a nossa história, né? Todos nós aqui temos a nossa caminhada, a nossa história. E podemos dizer que a nossa história não é tão ruim, porque nós estamos aqui, né? Então ela não é tão ruim assim. Já chegamos até aqui, então já caminhamos bem, já caminhamos bastante. Mas ele fala, qual é o problema do encarnado? Não sabemos fazer conta das dádivas que recebemos. Relata um terapeuta que havia uma paciente que só relatava os seus dramas, só relatava as suas desgraças. E ela sempre se focava num ponto em que a sua mãe usava palavras que fizeram com que ela hoje fosse dessa maneira infeliz. E ela só focava aquilo, sempre a sua mãe, a sua mãe. E aí o terapeuta perguntou, escuta, quantas vezes a sua mãe amamentou você? Não sei, não lembro. Quantas vezes ela ficou na sua cama, na beira da sua cama, fazendo você dormir? Não lembro dessas coisas. Como é que eu vou lembrar? Quantas vezes ela pegou você no colo, acalmou você quando você se machucou, quando você estava chorando? Quantas vezes ela deu uma mamar para você? Quantas vezes ela falou uma palavra de carinho? Não lembro dessas coisas. Pois é. Você já viveu 50 anos com a sua mãe e só consegue lembrar de coisas ruins? Às vezes nós somos assim. Até por um automatismo, a nossa memória tem a tendência de registrar tudo que gera emoção mais forte. Então, naturalmente, as coisas negativas geram uma emoção forte. Nós registramos. E temos dificuldade,
às vezes, de registrar as coisas boas, talvez porque não gerou uma emoção forte. Mas nós temos que fazer esse exercício. Nós temos que ser gratos a tudo, às pessoas, lembrar as coisas boas das pessoas. Quando o sol do Evangelho entra no nosso coração, desperta a fé. Um dia vai chegar um momento que nós não vamos ter nenhum comandamento sobre a nossa vida. Né? Nós vamos estar duro, gelado. Né? Foi o dia que a gente desencarnar. Então, a nossa vida material, o nosso corpo. E todos nós passamos por isso. Né? Já passamos várias vezes e vamos passar. E a gente deve encarar isso com naturalidade. E a gente tem uma fila, você sabe que tem uma fila, né? Para a gente desencarnar. Todos nós estamos numa fila. Só a gente não sabe que lugar a gente está na fila. Nós estamos numa fila para desencarnar. Só não sabemos o nosso lugar. Não sei se eu vou ser o primeiro ou o último. Sei, mas nós estamos numa fila, né? Todo ser humano que está vivo aqui. Essa fila todo mundo quer ficar por último. Né? Então, nesse dia, né, a gente vai faltar ao trabalho. A gente não vai poder ir no trabalho nesse dia. Né? Quem quiser passar, pode passar. Pode furar. É a única fila que a gente deixa passar. Então, por que a inquietação, a ansiedade, né, com as coisas daqui, né? É tudo tão passageiro, tão provisório, né, que é quase que um acampamento. A gente está acampado aqui numa barraca aqui, e logo a gente levanta o acampamento e vai embora. Né? Ele coloca assim, nós temos que aprender a confiar. Né? A gente quer controlar tudo. Né? Ele fala assim, quando um agricultor planta soja, ele tem uma fé muito grande, né? Porque ele lançou a semente lá, ele não sabe se vai nascer ou não, mas ele está confiando. Ele confia, isso é fé, né? Isso é fé. A fé não é você acreditar, né? Ele coloca assim os paralelos, né? Você acredita que aquele médico é bom, mas ele pode não ser. Pode não ser. Aí ele fala, quando você entra num avião, você está tendo um grande ato de fé, porque você está confiando no piloto. Né? Sua vida está entregue na mão do piloto. E o piloto da nossa vida é Deus. Então, se nós confiarmos nele. Então, quando o Evangelho entra na nossa alma, quando entra no coração, desperta a fé. Quando entra na nossa alma, ele ensina a fé. Então aqui, ter fé não é acreditar, isso é crença. Ter fé é entrega. Eu me entrego integralmente ao comando de Deus. Porque eu sei que a minha ação aqui é muito limitada. Então eu entrego a Deus tudo que está fora do meu alcance. Então, o Evangelho nos ensina a entregar a vida ao autor da vida, é Deus. E ele diz, quando nós fazemos esse movimento, nós tiramos 10 toneladas das nossas costas. Porque eu passo a viver confiante. Eu passo a não viver tão preocupado demais, aquela coisa que me tortura, que eu não sei o dia de amanhã. Porque eu sei que está em boas mãos na minha vida. A fé produz serenidade. A fé produz serenidade e serenidade cura a alma. Olha, serenidade cura a alma. Então, a serenidade é consequência da fé. Serenidade é eu justamente ter o discernimento
daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu não posso fazer. Essa é a que nos traz a serenidade. Não devemos recuar ao nos depararmos com nossas deficiências, nossos vícios. É aquilo que a gente já tinha falado, né? Enfrentar, cara a cara, todas as dificuldades, sem medo. Eu sou assim, eu tenho esse defeito. Sim, mas eu estou lutando com ele. Eu estou trabalhando. Não é negar, não tenho, não sou assim, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso. Então, eu admitir e trabalhar isso com tranquilidade. Assim também a palavra agradável que proferimos constitui recurso médico dos mais eficientes. Olha só, a palavra. Recurso médico dos mais eficientes. Chico Xavier ia apressado pegar um ônibus e uma criança gritando fez com que ele parasse. E ele pega o ônibus, atende a criança e atendeu a criança. E quando ele parou, a criança veio e deu um abraço nele, assim, aquele abraço assim, que ele sentiu que saiu uma luz daquele coraçãozinho e foi direto do coração dele. E posteriormente, Emmanuel falou assim: aquela energia que aquela criança te passou te preveniu de uma angina que você logo teria. Aquela energia pura, né? Aquele amor puro. Então o amor, o poder do amor. Cuidado com o tom de voz e as palavras. Há palavras que ferem e há palavras que curam. Isso é muito interessante, né? A forma como a gente fala para as pessoas. Às vezes eu posso falar qualquer coisa para as pessoas, mas depende da forma, do modo, da maneira, a pessoa vai entender numa boa. Às vezes eu falo uma coisinha assim, mas com o meu tom de voz já é uma agressão. Então por isso que ele fala. Emmanuel, não é essa aqui. Emmanuel nos diz: não opine se não estiver disposto a cooperar. Se nós não estiver disposto a cooperar, é melhor ficar em silêncio. O silêncio, às vezes, é muito melhor. Até tem as brincadeiras nessa maneira que a gente se expressa com as pessoas, né? Que falam que quando a gente casa, assim, recém-casados, né? Que os nossos companheiros e as nossas companheiras são tudo bichinho pequeno, né? Gatinho, né? E à medida que vai passando os anos, os bichos vão crescendo, né? Aumentando de tamanho. Infelizmente, então tudo é as palavras, né? Olha, o que a gente falar para uma pessoa, principalmente uma pessoa que está próxima a gente, que convive com a gente, pode ficar marcado aquilo ali para o resto da vida, se a pessoa não conseguir perdoar. Né? Toda vez que usamos a palavra de forma desagradável, recebemos também uma energia negativa. Nós estamos sempre recebendo energias, sempre. Então, da maneira como a gente usa a palavra, a gente pode estar recebendo cada descarga assim que, mas podemos também estar recebendo energias boas. Esses sentimentos negativos se materializam em doença. Ainda não é esse. Então, é difícil a gente entender isso, né, e aceitar isso e acreditar nisso, né, que todas as bênçãos partem dos nossos sentimentos. Mas a gente tem visto algumas coisas muito interessantes, principalmente na psicologia. Quando a pessoa muda,
a maneira de encarar a vida, de encarar os problemas, ela começa a mudar o pensamento. Isso é comprovado cientificamente, né? Pessoas que conseguem se curar de câncer, de doenças aí gravíssimas, a influência do pensamento positivo, da autoestima elevada. Toda vez que buscamos Jesus em pensamento para qualquer problema, sim, antes tem uma passagem aqui muito interessante. Chega um cego, né, para que Jesus cure, e Jesus pergunta a ele assim: o que queres que eu faça? Ora, se o cara era cego, né, por que Jesus perguntou o que queres que eu faça? E ele respondeu: quero ver. Por que ele colocou isso? Porque nem sempre a gente quer a cura, nem sempre a gente quer ver. Às vezes a gente quer de Jesus a solução para os nossos problemas. Não é verdade? Quer que os problemas, não, esses problemas aqui podem levar um pacote, então, não é isso que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer um modo de como eu lidar com os problemas e me fortalecer para isso. Então, nem sempre queremos a cura. Imagine que o espírito que nas 3 últimas encarnações falhou por causa do dinheiro. Falhou com a família, no trabalho, com um amigo, por causa das facilidades, das ilusões do mundo. Na vida espiritual, cansado de cair, então ele pede aos espíritos encarregados da sua reencarnação: eu quero uma vida com dificuldades para não cair de novo. Mesmo que eu peça, vocês não me deem facilidades. Eu quero dificuldade, porque senão eu vou cair de novo. Mas quando ele voltou, como todos nós, esqueceu. E insistentemente ele faz um pedido: Senhor, nem que seja o último pedido que o Senhor me satisfeita, eu só queria um pedidinho, eu só queria acertar sozinho na Mega Sena. Só isso, né? A resposta, naturalmente, que é não, porque vale o combinado que foi feito no mundo espiritual. Não tem um segundo combinado. Se eu combinei aquilo, está combinado, vai ser assim, né? Então o que a gente combinou é o que a gente está vivendo agora na nossa vida. As dificuldades que nós estamos passando faz parte do nosso combinado, do nosso acordo lá. Então que eu peça como cego para ver, né? Eu peço a capacidade de enxergar o que eu preciso enxergar na minha vida. É isso que eu tenho que pedir a Deus. Chico Xavier foi procurado por um grande empresário de São Paulo que havia perdido o filho em acidente. Preciso de uma mensagem do meu filho urgente. Chico tranquilamente explicou que não funcionava dessa maneira. Que o telefone só tocava de lá para cá. Não cabe a mim decidir quem vai se comunicar. Mas o empresário colocou a mão no bolso, tirou o talão de cheques e disse: eu preciso de uma mensagem. Me diga quanto custa uma mensagem do meu filho. Nesse momento, Chico, que era pequeno, cresceu. Ficou enorme, pois o Espírito Emmanuel foi quem respondeu: meu irmão, o seu primeiro filho morreu porque você o viciou com todas as facilidades. Nunca ensinou-lhe o valor da disciplina, o amor ao trabalho, nunca o educou para administrar seus bens, e ele se suicidou no amor. Não satisfeito, você viciou seu segundo filho,
e aconteceu o mesmo. E agora, você está movendo um processo contra o motorista de caminhão, sabendo que a culpa foi do seu filho, que estava alcoolizado. Por excesso de dinheiro, excesso de facilidades, que você não foi capaz de educar. E agora você chega aqui achando que o seu dinheiro pode tudo e quer viciar nos corações dos outros. Mas aqui isso não será possível. E o homem entrou no seu carro importado e, como diz a juventude, vazou, foi-se embora. Então, ele nos traz esse ensinamento, essa mensagem para a gente refletir. A vida nos traz, às vezes através de dores como ele, os recados e a gente não entende. Se tivesse pedido a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça, teria ensinado os filhos os valores da responsabilidade, da disciplina, administrar seus bens, ensinando o valor de cada centavo. E quem sabe eles poderiam estar trabalhando hoje na sociedade, né, os dois que morreram. Então, nós temos todos os recursos para cumprir a nossa missão. E temos, como ele fala, um tribunal, né, que nos julga, e esse tribunal está dentro de nós. Por isso que ele é infalível. Por isso que nós, na justiça divina, na lei divina, não há falhas, porque o tribunal está dentro de nós mesmos. E nós temos todos os recursos necessários para termos sucesso nessa encarnação. Nós temos todos os recursos. Não pensemos que nos falta alguma coisa, não. Nós temos todos os recursos dentro de nós. O Espírito passou também. E nos fala que toda porta que arrombamos é por onde vem a maior dose de infelicidade. É quando a gente força, né, as coisas, se deixa levar por certos ímpetos. O espírito de Abigail deixou 4 conselhos a Paulo de Tarso, que é bem interessante. O primeiro, ama. Quem ama sempre enxerga mais longe. Quem ama é capaz de ver a semente. Quem ama muito é capaz de ver os frutos dentro da semente. Diz um provérbio chinês: podemos abrir uma laranja e contar quantas sementes tem na laranja, mas não podemos contar quantos pés de laranja tem na semente. Então, quem ama consegue ver na frente, consegue, com os olhos do amor, consegue ver mais longe. Então, muitas vezes, nós estamos julgando ali pela aparência, mas quem ama vê mais longe. Às vezes, a pessoa que errou, que está ao nosso lado, que errou, né, ela pode virar a situação e se transformar. E quem ama, às vezes, consegue ter essa percepção. O segundo conselho: espera. Quem tem a virtude da paciência sabe guardar o coração em paz. Então é a confiança, é esperar o momento certo. Deus é sempre o último a se manifestar, mas quando ele se manifesta, está resolvido. Então, que nós aprendamos a esperar a manifestação de Deus. Quando ele se manifestar, vai estar resolvido o problema. Só que nós temos que entender uma coisa: nunca a vida colhe os frutos verdes, é só quando está maduro. Então isso a gente precisa aprender.
O terceiro conselho, trabalho. O trabalho é um esforço inteligente, não basta fazer esforços cegos, precisa ser direcionado. Um senhor lá de Minas Gerais, chamado Leão Zay, um grande médium de cura, um dia parou de atender. Perguntaram por que o senhor parou de atender? Porque agora já tem os médicos, não precisam mais de mim. Então, é o bom senso de saber o momento certo das coisas. E um jovem, chegou e perguntando para ele, esse jovem estava cheio de conflitos na sua vida e achava tudo muito difícil. E a frase que ele deixou foi essa. Não é essa. A frase é: não existe nada difícil na vida. Existe sim coisas trabalhosas. Não existe nada difícil, existe coisas que a gente precisa se dedicar, trabalhar. E aí, uma pesquisa de um grande escritor americano sobre as pessoas que fizeram sucesso, que se destacaram, ele descobriu o seguinte, que para sermos bons em alguma coisa, nós precisamos 10.000 horas pelo menos, ou seja, 3 horas por dia por 10 anos. Às vezes a gente quer já iniciar fazendo as coisas tudo muito certo, tudo muito bem, tudo melhor, e não, é um processo. Às vezes a gente vê um palestrante, como o Divaldo, quantas palestras ele fez lá em outras vidas. E o quarto conselho, perdoa. Ele diz que se eu não quero perdoar ninguém, é muito fácil, é só eu viver como Robinson Crusoe, morar numa ilha. Porque se eu convivo com alguém, eu tenho que aprender a perdoar. Eu perdoo todos os dias, eu tenho que perdoar todos os dias. Ou é o companheiro, a companheira, ou é os filhos, ou é no trabalho. Porque todos temos imperfeições. Então a gente vai sempre estar pisando na bola, vai estar fazendo alguma coisa que desagrada o outro, e o outro também. E a gente tem que aprender a perdoar, senão nós não conseguimos ser felizes. Aí, finalizando, se você esqueceu de tudo o que foi falado até agora, mas levar para casa somente os últimos 4 itens que ele deixou aqui, que são esses. Se o Evangelho conseguir trazer para nós a luz da gratidão, da fé e do perdão, já valeu a pena. Se eu conseguir tirar isso do Evangelho, a gratidão por tudo, pela vida, pelas pessoas, a fé, a confiança plena em Deus e me esforçar para perdoar. Se nós aprendemos a entregar a Deus o que lhe pertence, que é a parte dele, e nós nos conscientizarmos que só nos cabe fazer a nossa parte e nada mais. Se nós aprendemos a memorizar mais as coisas boas que recebemos e aprender a esquecer os males que sofremos e dizer às pessoas: eu te perdoo, então será o suficiente. Obrigado pela paciência. Então tá.